Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam então aí bem-vindos a mais uma videoaula de física. Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco aí sobre os fenômenos ondulatórios, né? E também sobre alguns aspectos fisiológicos das ondas, né? Vale a pena reforçar que sempre que você estiver aí assistindo as videoaulas, é importante que você tenha um caderno em mãos, né? E vá aí tomando nota, né, de tudo que a gente vai falar aqui, tá certo? Vamos então iniciar essa aula de hoje. Bom, então eu vou começar aqui falando, né, do som. O som que é audível para nós. Então, assim como a gente não consegue ver qualquer tipo de onda, nós também não conseguimos ouvir qualquer tipo de som. Nós, seres humanos, só temos a capacidade de ouvir as ondas sonoras cuja frequência esteja entre 20 e 20 mil Hz, né? Então, se a onda tem uma frequência cujo valor está entre 20 e 20 mil Hz, nós conseguimos ouvir. Fora desse range aqui, né, abaixo de 20 ou acima de 20 mil, nós não temos as condições de ouvir essa onda. Bom, aí eu tenho uma parte da onda que é aquela que está abaixo de 20 Hz, ela é chamada de infrassom. Então, toda a radiação sonora cuja frequência é menor que 20 Hz, a literatura chama aí de infrassom. A gente tem aqui alguns exemplos de eventos naturais, que são eventos que geralmente são marcados aí pela emissão de infrassom. Então, por exemplo, os terremotos, geralmente, quando eles vão acontecer, eles emitem alguns infrassons, né, que antecedem o evento. Alguns animais têm a capacidade de decodificar, de perceber esse som, e aí eles acabam mudando o seu comportamento, ficando arredios, ficando afoitos, né, instantes antes desse terremoto. Inclusive, existem lugares, né, que são marcados aí por tremores de terra, e esses lugares têm aí alguns animais que se comportam de maneira diferente, né, por perceberem esses infrassons, e aí o pessoal coloca esses animais em observação, colocam ali câmeras o tempo todo filmando esses animais, para que, havendo a aproximação de um tremor de terra, o comportamento modificado do animal possa identificar a iminente ocorrência do tremor e a população tomar alguma medida de segurança, né? Existem também outros animais que emitem o infrassom para se comunicar, é o caso aí de algumas espécies de baleias, né? Elas têm a capacidade de se comunicar pela emissão aí de infrassons, ok? Bom, também as radiações agora que têm uma frequência superior a 20 mil Hz, a literatura chama isso de ultrassom. Então, ultrassom é toda onda sonora que possui uma frequência maior do que 20 mil Hz. Nós também temos na natureza alguns casos, né, de utilização de radiação do tipo ultrassom. É o caso, por exemplo, de morcego, né? Alguns morcegos emitem aí ultrassons, eles têm uma capacidade visual limitada, são praticamente cegos, né? Eles emitem ultrassom para identificar, por exemplo, alguns animais que podem servir aí de alimentos, né? Então, ele identifica o movimento como? Ele identifica o movimento e a distância da seguinte forma: ele emite um ultrassom, essa radiação sai e incide no objeto que está sendo observado por ele, e na sequência essa radiação é refletida. Então, quando a radiação vai e volta, ele já tem uma percepção de distância, né? E aí, sendo um animal que provavelmente está incluso aí na cadeia alimentar, por exemplo, do morcego, ele pode abater esse animal. Então, é uma utilização que ele faz aí do ultrassom. E uma outra utilização muito comum aqui é na medicina, onde, a partir de ultrassom, você consegue fazer a conversão de imagens, né? Então, o ultrassom serve para você visualizar órgãos internos do abdômen, né? A mulher, quando está gestante, faz muitos ultrassons, né? É uma utilização, então, desse tipo de onda na medicina, certo? Bom, agora a gente vai apresentar para vocês aqui algumas propriedades fisiológicas do som. Então, a primeira propriedade fisiológica que eu vou apresentar para você aqui é uma propriedade chamada altura. Então, a altura é uma característica que está vinculada com a frequência da radiação, tá certo? Então, quanto maior a frequência da radiação, mais alto é o som. E quanto mais baixo a frequência da radiação, né,
menor é a altura do som. Vale a pena ressaltar que quando o som tem uma frequência bem elevada, a literatura chama esse som de som agudo. E quando a frequência da radiação é bem reduzida, a literatura chama essa frequência de grave. Então, a altura que nós estamos nos referindo aqui, ó, não é o volume, por exemplo, do som do veículo, né? O volume do som já é uma outra propriedade, por exemplo, que nós chamamos de intensidade. Então, a intensidade, sim, é uma grandeza que se correlaciona com o que nós chamamos de volume. Já a altura é uma propriedade fisiológica que tem correlação com o quê? Que tem correlação com a frequência. Vale a pena observar que a intensidade na literatura ela pode ser calculada por essa expressão, né? Essa é uma expressão, via de regra, usada aí quando você está estudando Física Geral 2, né? Então, a gente pode, a grosso modo, resumir que a intensidade do som ela é diretamente proporcional ao quadrado da amplitude. Aqui está aparecendo outras constantes. Esse B aqui é a compressão do meio, o ômega é a frequência angular, o K é o número de onda e o A é a amplitude, né? Que é uma característica ondular. Então, quando a gente altera a amplitude do som, a gente altera a intensidade. Então, assim, quando eu tenho um som sendo emitido e alguém vai lá e aumenta o volume do som, o que ele está fazendo? Ele está aumentando a intensidade. Nós não temos a capacidade de ver as ondas, mas se a gente pudesse ver as ondas, então olha essa onda aqui de cima, a primeira, ela tem uma determinada amplitude, a do meio já tem uma amplitude maior e a última aqui de baixo já tem uma amplitude bem maior. Então o que essas três ondas têm diferente? Elas têm a mesma frequência, né? Tem o mesmo comprimento de onda, elas só têm o que? A amplitude diferença. Então, se isso aqui fosse, por exemplo, um som, de cima para baixo, eu estaria o quê? Aumentando o volume do som. Eu coloquei aqui o endereço aqui no vídeo de um simulador que vocês podem encontrar lá nos simuladores do FET, da Universidade do Colorado. Eu vou startar para vocês aqui esse simulador para vocês verem como é que funciona aqui, né? Eu já deixei ele aberto aqui no meu computador. Então, olha só, eu tenho dois aqui abertos. Vamos abrir esse aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Vê? Vejam só. Vou habilitar o som aqui, ó. Bom, então perceba, eu vou aumentar a frequência. Aqui eu posso diminuir a frequência. Ó. Perceba que se eu diminuir aqui a frequência, o som fica mais grave, ó. Aumentando a frequência, ó. Vendo? Então, o som de baixa frequência, é um som grave. E um som de frequência elevada é um som agudo. Agora aqui embaixo eu já tenho a alteração na amplitude. Olha o que vai acontecer quando eu diminuir a amplitude, ó. Percebendo que o volume do som diminuiu? Aqui no simulador, ele está até mostrando aqui. É como se isso aqui fosse, por exemplo, ondas mecânicas se propagando na água. Perceba que a altura da onda seria o que nós chamamos de amplitude. Olha o que acontece quando aumenta a amplitude, ó. Vendo? Aqui, ó, meu alto-falante aqui, ó, tá fazendo pulsar as ondas. E aí o que eu fiz? Eu aumentei aqui a amplitude, ou seja, aumentei também o volume, certo? Vou pausar aqui para a gente voltar lá no tutorial. Vou voltar no tutorial agora. Bom, então é isso. Nós apresentamos a vocês então, né, essas duas propriedades fisiológicas aí, né, que são aí a altura, né, e a intensidade do som, tá certo? Agora eu vou voltar um pouquinho no aplicativo lá para mostrar outra característica para vocês. Dando continuidade aqui, ó, uma outra propriedade fisiológica do som muito importante é o timbre. O timbre é uma característica que está mais relacionada com o formato da onda. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui uma pessoa cantando. E quando essa pessoa está cantando, está acompanhando ela aqui um violão, uma flauta, né? E um diapasão está aqui medindo a frequência dessas radiações. Então, todo mundo aqui está cantando na mesma altura, ou seja, a frequência é a mesma, a nota musical é a mesma. Porém, a voz da pessoa tem uma característica diferente, tem um formato diferente. O violão tem um som diferente, né? A flauta também tem um som diferente. Então, o que diferencia o som? O que diferencia o som é essa propriedade que nós chamamos de timbre, né? Eu até coloquei aqui, ó, algumas pessoas, por exemplo, quando estão aí imitando alguns cantores, imitando algumas pessoas famosas da televisão, quando ela tem essa capacidade de imitar, o que muda na voz dela? Muda basicamente o que? O timbre, que é o formato da onda, ok?
Bom, e agora eu vou apresentar para vocês também aqui alguns fenômenos ondulatórios que marcam aí, né, o estudo das ondas. O primeiro fenômeno aqui é a reflexão. A reflexão ela é um fenômeno já conhecido lá da ótica geométrica, né? Então, a reflexão que acontece com a radiação, ela bate e volta, ou seja, ela se mantém no mesmo meio, ela não muda o meio de propagação. Então, se na reflexão não há mudança no meio de propagação, o que se mantém na reflexão? Olha, se mantém a velocidade, se mantém a frequência e se mantém o comprimento de onda, né? As três características da onda são mantidas: velocidade, frequência e comprimento de onda. Um outro fenômeno muito importante aqui é o fenômeno da refração. O que acontece na refração? Na refração, a onda literalmente muda o meio de propagação. Então, se for uma onda mecânica ou até mesmo uma onda eletromagnética, o que acontece quando ela experimenta uma mudança de meio? Ela vai mudar a velocidade. Então, a velocidade muda. Qual que é a única coisa que não muda na refração? A única coisa que não muda é a frequência. Apenas a frequência se mantém, mas a velocidade muda. Ora, se a velocidade é lambda f, ou seja, o comprimento de onda vezes a frequência, para a velocidade então mudar, já que a frequência não vai mudar, quem é que vai mudar? É o comprimento de onda. Então, toda vez que a radiação sofrer uma refração, só vai haver então mudança da velocidade do comprimento de onda. Eu coloquei uma ilustração aqui, tá certo? Aqui de uma radiação mudando, ó. Eu coloquei que fiz questão de botar uma radiação vermelha, ó. Ela é vermelha antes, continua sendo vermelha depois. O que caracteriza o vermelho é a frequência. Porém, olha, o comprimento de onda aqui, ó, mudou. Se o comprimento de onda mudou, a velocidade também muda. Então, esse fenômeno que eu apresentei aqui seria um fenômeno da refração, ou seja, mudança de meio. Ok? Um outro fenômeno muito comum aqui nas ondas é a polarização. Olha, o que acontece com a polarização? A polarização acontece quando a onda está vibrando aqui em várias direções. Você submete a passagem da onda a um polarizador e depois que ela é transferida através desse polarizador, ela passa a vibrar apenas em uma direção, certo? Então, a polarização é quando a gente pega então uma onda transversal e faz com que ela passe a vibrar em apenas uma direção. Lembrando ó, que esse evento só pode acontecer, né, com ondas que são ondas o quê? Transversais, tá certo? Então, a polarização é também aqui um fenômeno muito importante, né, para a ondulatória. Um outro fenômeno também muito importante aqui é a ressonância. Quando que a gente vai ter a ressonância? A ressonância vai acontecer quando duas fontes tiverem a mesma frequência de vibração. Aí a vibração de uma pode passar para a outra. Eu coloquei um exemplo aqui ó, de dois diapasão. Vamos supor que eu tenho aqui dois diapasão que têm a capacidade de vibrar com a mesma frequência. Aí eu vou dar um peteleco aqui, ó, vou submeter o diapasão a uma vibração. Quando ele começar a vibrar, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Ó? A vibração do primeiro vai passar para o segundo. Então, se você tem um diapasão em casa, dois diapasões que são de mesma frequência, você pode fazer esse experimento. Uma outra maneira de você também fazer esse experimento é com o violão, né? Você pega um instrumento de corda, se as cordas estiverem afinadas, quando você tocar a primeira corda, a segunda corda não precisa ser tocada, ela vai começar a vibrar. Se tiver um violão na sua casa, pode fazer o experimento aí, que você também vai visualizar, né, esse fenômeno da ressonância, né? Então, de novo, a ressonância é quando duas fontes estão vibrando com a mesma frequência, certo? Um outro fenômeno muito importante aqui é a interferência. Ó, a interferência, ela acontece toda vez que a gente tem a sobreposição de ondas, certo? Só que a sobreposição de duas ondas, a grosso modo, pode acontecer de duas formas. Eu posso fazer a sobreposição de duas cristas ou de dois vales. Quando eu fizer a sobreposição de duas cristas ou de dois vales, a interferência resultante vai ser chamada de interferência construtiva. Então aqui, por exemplo, eu tenho duas ondas em fase, né? Tem duas cristas, dois vales, duas cristas, dois vales, assim por diante. Então aqui eu vou ter uma interferência chamada construtiva. E aqui embaixo eu tenho ondas em oposição de fase. Eu tenho um encontro de uma crista com um vale e de um vale com uma crista. O que vai acontecer? Eu vou ter uma interferência destrutiva. Eu vou mostrar para vocês aqui mais um exemplo de interferência lá naquele simulador. Quer ver? Vamos voltar aqui no simulador. Ó, eu vou aumentar aqui a questão do simulador. E eu vou movimentar aqui esse homenzinho.
Perceba o seguinte, olha esse cantinho do ouvido dele aqui. Ó. Se você olhar para esse cantinho do ouvido dele, o cantinho do ouvido está numa parte bem escura, né? Então, se ele está numa parte escura, quer dizer que nesse ponto aqui eu tenho interferência destrutiva. Aqui houve o encontro de uma crista com o vale. Olha o que eu vou fazer, eu vou mexer com ele agora. Ó. Agora, perceba que eu estou colocando ele numa região clara. Nessa região clara, eu tenho já uma interferência construtiva. Perceba que o barulho está maior. Eu vou passear com ele aqui, ó. Perceba que existem momentos que ele está numa região de interferência destrutiva, né? E agora interferência construtiva, ó. Pronto, então beleza. Mostramos aí também no simulador, né? Mais um exemplo de interferências aí construtivas e destrutivas. Vocês podem realizar esse experimento. Ele está disponível lá de forma gratuita no FET, né? Da Universidade do Colorado, ok? Bom, um outro exemplo também muito importante aqui de fenômeno que a gente vê aqui na onda é o fenômeno da difração. O que é o fenômeno da difração? A difração é quando a radiação ela tem a capacidade de contornar um obstáculo. Eu coloquei aqui dois exemplos de difração, né? Então aqui a gente tem o próprio exemplo da fenda de difração. Aqui eu tenho uma fenda simples, aqui eu tenho uma fenda dupla, né? O que aconteceu? Perceba que essa onda estava se propagando da esquerda para a direita. Quando ela chegou nessa fenda, ela conseguiu passar pela fenda e conseguiu se propagar do outro lado. Então eu tenho aqui uma fenda simples, de cá eu tenho uma fenda dupla, e essas duas figuras mostram para mim aqui o exemplo da difração. A mesma coisa acontece de cá, só que aqui, ao invés de colocar uma fenda, eu coloquei um obstáculo, né? E aí depois que eu coloquei esse obstáculo aqui, a radiação também conseguiu contornar o obstáculo. Então perceba, qual é a correlação que deve haver entre o comprimento de onda e a dimensão do obstáculo para que haja a difração. A correlação é esta. Bom, então esta é a correlação, né, que deve haver entre o comprimento de onda da radiação e a dimensão do obstáculo para que a gente contemple aí o que é a difração. Então só vai haver difração quando o comprimento de onda for o quê? For maior ou igual à dimensão do objeto ou da fenda que se pretende contornar. Se essa dimensão aqui for maior que o comprimento de onda, a gente não vai ter o fenômeno da difração. A radiação simplesmente vai bater, vai ser refletida e vai voltar aqui no sentido contrário. Tá certo? Então lembre dessa condição. Bom, o último efeito que a gente vai tratar aqui é o efeito Doppler. Bom, o efeito Doppler, quando que o efeito Doppler acontece? Ele vai acontecer toda vez que houver um movimento aparente entre a fonte e o observador ou entre o observador e a fonte. O exemplo mais clássico que nós temos no nosso dia a dia aí, de percepção do efeito Doppler, é, por exemplo, quando passa perto da gente uma ambulância. Então, quando a ambulância está se aproximando da gente, nós ouvimos um som com a frequência elevada, um som agudo. Quando a ambulância já se afasta da gente, ela passa pela gente e se afasta da gente, nós também já ouvimos um som agora com a frequência baixa, né? Além da ambulância, um outro exemplo muito comum aí de efeito Doppler é quando a gente está assistindo, por exemplo, né, às Fórmula 1, né? O que acontece quando o carro de corrida passa? Ele vem, não é assim que ele faz? Ele faz um barulho, né? Quando ele está se aproximando, ele vem com um som bem agudo e depois que ele passa por nós, né, o carro de corrida, a gente vê que o som ele fica mais grave. Agora, o grande lance é como que eu faço para medir essa variação relativa da frequência. Olha aqui na minha figura. Perceba que eu tenho aqui a ambulância que está funcionando como uma fonte e ela está se movimentando para a direita. Quando ela está se movimentando para a direita, o que acontece entre a distância entre esses círculos aqui? Cada círculo desse é a frente onda. É a frente onda. Então, esses círculos correspondem para a gente como a frente onda. Elas estão próximas. Então, a distância entre duas frentes de ondas consecutivas é o que nós chamamos de comprimento de onda. Então, aqui à direita eu tenho um comprimento de onda menor, à esquerda eu tenho um comprimento de onda maior. Então, quando a fonte está se aproximando do observador, ou o observador está se aproximando da fonte, o comprimento de onda aqui diminui e o contrário, o comprimento de onda ele aumenta. Agora, olha só,
A velocidade da radiação, ela muda ou ela é constante? Lembra que eu estou falando aqui de uma onda mecânica. Se a onda mecânica está se propagando em um determinado meio, a velocidade é constante. A onda mecânica só muda de velocidade quando o meio muda. Então, se a velocidade é constante, qual que é o tipo de comportamento que eu devo esperar entre lambda e o f? Entre o comprimento de onda e a frequência. O comportamento é inversamente proporcional, ou seja, quando um for baixo, o outro é alto, e vice-versa. Então, aqui, ó, esse rapaz aqui, que é o nosso observador, ele está recebendo uma onda com o comprimento de onda o quê? Menor. Se o comprimento de onda dele é menor, a frequência dele é o quê? É maior. Por isso que ele recebe um som de alta frequência, ou seja, um som agudo. Já esse observador aqui atrás, ele está recebendo uma onda que tem um comprimento de onda maior ou menor. Olha aqui, o comprimento de onda aqui já é maior. Agora, se o comprimento de onda é maior, a frequência tem que ser o quê? Menor. Ou seja, esse observador aqui já recebe uma frequência baixa, ou seja, um som grave, tá certo? Feito isso, como é que a gente então mede essa frequência aparente que o observador pode receber quando existe um movimento aí dele ou da própria fonte? A gente usa essa equação aqui, ó. Então, a frequência aparente é igual à frequência real, que multiplica essa razão aqui, ó, a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. O grande lance é eu saber quando eu devo somar a velocidade do som com o do observador ou quando eu devo subtrair. A mesma coisa, quando eu devo somar ou subtrair a velocidade do som e do observador aqui embaixo. Ó, se o observador estiver parado, a velocidade dele vale zero. Ou se a fonte estiver parada, a velocidade dela vale zero. Como é que eu faço agora para saber se eu devo botar um sinal de mais ou menos, somar ou subtrair? Você vai ter que usar esse referencial aqui, ó, certo? Então, para calcular a frequência aparente com essa equação, você precisa usar esse referencial. Professor, como é que funciona esse referencial? É o seguinte, ó. Quando o observador estiver se aproximando da fonte, perceba a minha figura, o observador se aproximando da fonte, a velocidade do observador vai ser o quê? Somada. Se o observador estiver se afastando, para esse observador se afastar da fonte, ele tem que ir para a direita. A direita não vai ser um sinal contrário a mais? Então, se o observador for para a direita, a velocidade do observador vai ser o quê? Menos. Ok? Então, observador aqui, ó, aproximando da fonte, VO mais. Observador se afastando da fonte, VO menos. A mesma coisa aqui embaixo para a fonte. Ó, se a fonte estiver se afastando do observador, você vai colocar aqui a fonte o quê? Mais. Para a fonte se afastar do observador, ela precisa ir para a esquerda. Então, você vai colocar ela somando aqui embaixo. Agora, se a fonte estiver se aproximando do observador, você vai colocar a velocidade da fonte o quê? Negativa, tá certo? Esse, então, foi aí o referencial do efeito Doppler, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, eu deixo para vocês a dica. Quando vocês estiverem assistindo a videoaula, vão pausando o vídeo, vão anotando no seu caderno e assista quantas vezes necessário for, até que você absorva, apreenda, calcifique essa informação aí na sua memória, ok? Um abraço a todos, felicidade e bons estudos.